Bora lá, galera. Bora começar. Meu nome é Juliano, para quem não me conhece, Juliano Souza. Sou cristão, casado com Patrícia Knupp, pai de 6 filhos e já sou vovô. Eu sei que não parece, sou novinho assim, mas eu já sou vovô. Fundador da rede de loja Shopee. Quebrei 2 vezes, depois vou compartilhar isso com você. 35 milhões de faturamento nos últimos 2 anos, 10 milhões em estoque e fundador de 10 negócios. E um deles vou compartilhar, alguns deles vou compartilhar com você aqui. Galera, nosso projeto aqui, Lucratividade Máxima, é pegar na sua mão mesmo e levar você a ter acesso a fornecedores que têm o melhor preço do Brasil. Para quem conhece a nossa loja Shopee, nós crescemos em 2 anos para 11 lojas e tem um segredo, né? É um crescimento rápido para quem não tinha praticamente nada de experiência em rede de lojas, indo muito pela lógica, adaptando muita coisa e a gente tem aí uma fama, para quem conhece a nossa loja aí, pode depois até compartilhar aí nos comentários. Nós temos uma fama aqui na região de ser a loja com o melhor preço do Brasil, né? A gente cansa de ouvir as pessoas falando assim, Juliano, fui no Paraguai e você tem melhor preço que o Paraguai. Fui em São Paulo a 25 de março, você tem melhor preço que a 25 de março, né? E alguns lojistas mesmo também comentam, fala, Juliano, como que pode você vende pelo preço que eu pago? Ou às vezes você vende mais barato e as pessoas muitas vezes acham que o Juliano está queimando. E não, eu vou mostrar para você todos os detalhes aqui dessa essa caminhada que eu tive, né, do início, né, onde, por que que eu construí, por que que eu cheguei até aqui, qual que é, como que eu penso, qual que é a minha ideia de negócio. Então, eu vou estar detalhando aqui, tentar ser o mais rápido possível, mas assim, em cada caminhada, em cada passo aqui, eu vou estar mostrando para você, tentando mostrar para você que quebrar um padrão, quebrar um padrão. Eu, ao longo do tempo, fui quebrando padrão, mudando o pensamento para chegar onde eu cheguei e a gente sabe que existe muito mais coisas pela frente aí que a gente pode fazer junto, ok? Então, bora lá, galera. Meu início foi aos 18 anos. Na verdade, o meu início, o primeiro empreendimento que eu fiz foi com 16 anos, aonde eu comecei a tirar foto de fachada de empresa, colocava num quadrinho, nem pedia, ia lá, tirava foto, colocava num quadrinho e oferecia para os donos de empresa. E, enfim, esse foi o meu primeiro empreendimento com 16 anos. É, Só um minutinho, galera, só um minutinho, só um minutinho. Pedir ajuda dos universitários aqui, permitir acesso, colocar o microfone para ficar. Posso fechar? Assim? Tá bom. Então, galera, foi aos 18 anos, depois passou um tempo, ó, fui ajudante de pedreiro, entreguei panfleto, vendi bombom na feira, fui chaveiro, enfim. E aí, aos 18 anos foi aonde, vamos dizer que foi uma virada de chave, né? Onde eu comecei realmente o meu lado profissional, tinha um pouquinho mais de de sonho, né, de cabeça, né, até então, não muita, né, mas ali eu sempre, até os 18 anos, eu sempre fui, sempre fui muito sonhador, né, sempre quis crescer, prosperar, e ali no Banco Mercantil de São Paulo, meu tio era gerente de contas naquele banco, e ali o Bradesco comprou esse banco, e os talão de cheque, contrato, tinha que rasgar ele pela metade e separar em sacos, e meu tio chegou em mim e falou, Juliano, dá uma força para mim, vamos lá, ajuda eu a rasgar, e eu cheguei lá, fui, não estava fazendo nada, não estava, né, tava desempregado. Mas, galera, deu uma montoeira de papel lá. E ele chegou e falou assim: ó, vai ali fora e pede pro catador de papel, pros caras vir aqui e retirar esses papéis aqui. Eu falei, cara, cheguei, tá? Quando eu cheguei ali na porta ali, eu pensei, falei, meu, radar ligado. Por isso que eu falo, gente. Eu vou falar muito sobre isso na nossa mentoria. Eu tô falando muito isso com as pessoas. Radar ligado para as oportunidades.
Com 18 anos eu já estava começando a deixar meu radar meio que no volume um ali. Tava entendendo o que que era ter um radar ligado. Então, cheguei ali na porta e falei assim, cara, eu posso vender esses papéis. Aí eu voltei e falei, tio, posso vender esses papéis? Eu falei, ó, ele falou, pode. Na época não tinha internet, né? Peguei o telefone que tinha lá no banco, 102, comecei a ligar, achei uma empresa, a empresa foi lá, retirou esses papéis, né? Retirou de lá, pesou e depois me pagou R$ 220. Na época não tinha celular, pensei, vou comprar o meu primeiro celular. Saí andando ali para ir até pro camelódromo para comprar o meu primeiro celular. Só que chegou ali, eu parei e falei assim: não, eu preciso ganhar dinheiro com esse dinheiro, né? Eu não posso só comprar, gastar todo esse dinheiro aqui. E aí surgiu uma oportunidade. Olha para você ter uma ideia como é importante o radar seu tá ligado, nosso radar tá ligado. Eu tinha escutado uma promoção da Sercontel, que chama, na época ele chamava Detraf. Qual que era essa promoção da Sercontel? Eles tinham uma promoção que eles estavam pegando o telefone da Vivo, as pessoas que recebiam muita ligação da Vivo, eles pegavam esse telefone usado e dava esse Motorola aqui, ó, que tá aqui embaixo aqui, ó, dava esse Motorola em troca com R$ 250 em crédito. Aí eu peguei e pensei comigo, falei assim, ó, eu conheço alguns amigos, algumas amigas que recebem muita ligação. Ligava no 0800 da Sercontel e perguntava, o número X, né, que era dos meus amigos, tá na lista do Detraf? Porque eles colocavam os números que estavam na lista para entrar nessa promoção. Aí, se eles falavam, sim, tá, eu entrava em contato com os meus amigos e falava, ô, quanto você quer no seu celular? Aí eu comprava celular por 50, 70, R$ 150, ia lá na Sercontel, pegava esse celular aqui, esse Motorola que tá aí na foto, com 250 em crédito, levava numa loja lá no Camelódromo. Na época só tinha duas lojas de celular lá no Camelódromo. Levava lá e vendia por R$ 250 esse aparelho. Comecei a repetir a jogada, comecei a comprar, revender. Até que chegou um dia, o dono da loja falou assim: Juliano, cara, eu não consigo mais comprar celular. Tô com a minha prateleira cheia, não vou comprar mais. E era um modelo de celular só, né? E aí, radar ligado. O que que eu peguei? Foi assim, cara, tem que ter uma. Sempre você tem que ter um plano B, né? Vi uma oportunidade. Eu peguei e falei assim: então, meu, vamos fazer o seguinte. Eu tenho o celular, vamos montar, vamos virar sócio aqui na sua loja. Aí perguntei para ele assim: quantos celulares você vendeu esse mês? Cara, ele tinha falado que vendeu em torno de 3 ou 4 celulares no mês. Aí eu peguei e falei assim, cara, é muito pouco. Faz o seguinte, eu entro de sociedade, eu coloco aqui os meus aparelhos, e só que você tem que me dar a liberdade para negociar. Ele falou, não, Juliana, vai, entra, fica à vontade. Cara, comecei. Na primeira semana eu vendi 17 aparelhos. É legal que esse número 17, fazendo todo esse estudo aqui da minha história, alguns números eles se encontraram lá na frente. Achei bem interessante. Então, aí vendi 17 aparelhos na primeira semana. Galera, ali foi uma maravilha, né? Começamos a girar, 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 né? Até coloquei, né? Veio de eu, a minha cabeça na hora ali, né? Era o quê? Comprar um celular novo. Mas eu entendi que ali, com aquele valor de R$ 220, eu podia multiplicar. Então, em poucos meses, eu comecei com 220, eu já era sócio de uma loja, né? E beleza, começamos a ter muito sucesso naquela loja. Foi a primeira loja física em sociedade. Como você vê na foto aí, as lojas no Camelódromo é praticamente uma na frente da outra. E aí o meu sócio, né, na época, o meu sócio, o que que ele fez? Ele contratou uma funcionária, eu não estava na loja, e falou para ela, falou assim, ó, pega tudo que o Juliano tá fazendo, aprende, que eu vou acabar com a sociedade com ele. E aí o vizinho da frente, muito meu amigo e justo, né, honesto, pegou e falou, Juliano, ó, o seu sócio falou isso, isso, isso. Eu falei, ah, é? Então, beleza. Tem mal, né? Tem mal que vem para bem, né? Então vamos pensar dessa forma. Na frente, a loja da frente, a mulher estava vendendo. E eu negociei a loja da mulher parcelado. Fui lá, um belo dia, retirei todos os meus aparelhos e montei a loja lá na frente. Quando ele chegou lá, eu falei, ué, Juliano, o que aconteceu? Eu falei assim, ó. Aí esse cara tinha até deu a permissão. Pode falar para ele que eu falo na cara dele que ele estava tentando tirar você. E eu cheguei e falei numa boa. Falei, ó, João, olha, olha o nome dele. Ah, ninguém vai lembrar.
Já era. Mas enfim, aí eu cheguei e falei: ó, você tentou passar a perna em mim, tentou tirar o da jogada, mas tranquilo, sem ressentimento. Agradeci porque ele me ajudou, sabe? Foi ele que deu essa oportunidade para mim de ser sócio dele, mas tudo bem, e montei minha loja. Ali foi a primeira loja, ok? Galera, passou um tempo, eu peguei bem aquela mudança. Na época foi uma virada. Ó, enquanto eu tô falando, você vai vendo aí o vídeo, né, que eu achei bem antigo, que eu gravei com o celularzinho da minha loja lá no Camelódromo. Aqui eu já tinha colocado uma equipe, já tinha um rapaz da assistência técnica, enfim, aqui foi a virada do mercado, tá? Quando eu entrei era a época do CDMA e TDMA. E logo em seguida entrou o GSM, que é o nosso celular de chip. E ali, para o celular de chip, quando você recebia um celular de chip na época, comprava na loja, ele era bloqueado. Ele tinha que desbloquear. Tipo assim, você comprava na TIM, só servia chip da TIM. Você comprava na Vivo, só servia chip das Vivo. E eu vi que tinha uma oportunidade para desbloquear esse aparelho. E aqui em Londrina, se eu não me engano, só tinha um cara que estava começando a fazer. Eu falei, cara, radar ligado. Eu falei, isso vai dar muito dinheiro. Todo mundo vai querer o celular de chip. Fui pro Paraguai, fiz um curso, comprei as máquinas lá para fazer o desbloqueio e comecei a fazer o desbloqueio de celular. Galera, foi um sucesso. E como a gente tinha que fazer, abrir o celular muitas vezes, na época o V3, tinha que abrir o celular para fazer o desbloqueio, eu vi que também a assistência técnica na época, cara, tinha coisa que era muito simples. Às vezes era só limpar um conector, fazer. Olha como era bonito, rapaz. Olha que lindo que eu era. Ah? Então, galera, eu vi que eu tinha que. Era só fazer uma limpeza ali simples, né, cara, de um conector. Enfim, começamos ali a nossa. Fazer o desbloqueio e fazer a manutenção. Gente, nessa época eu tirava em torno mais ou menos de 15 a 17 mil livre naquela época. Cara, pensa num cara que começou com R$ 220 em menos de um ano, já estava ganhando ali seus 17 mil, 15 mil naquela. Rapaz, era dinheiro demais, era dinheiro demais. Mas bora lá, radar ligado, sempre fui fução, não parava. Aí eu, nas minhas viagens para São Paulo, para comprar capinha, para comprar as coisas, o que aconteceu? Eu vi uma oportunidade, né? Eu vi que tinha esses perfumes que o pessoal me ofereceu, tinha um cheiro idêntico desses perfumes. Eu tô comentando aqui porque esse perfume vai ligar uma história lá na frente, uma oportunidade que teve lá na frente. E aí, esses perfumes, eu falei, cara, quanto você faz esse perfume em quantidade? O cara fez R$ 4 esse perfume em quantidade. Eu falei, cara, esse perfume, pensei comigo, eu vendo no mínimo aí por 30, 40, R$ 30. Peguei e levei esses perfumes. Como lá, ali no vídeo de trás, ali nessa época, eu já estava com a minha equipe pronta, o rapaz fazia desbloqueio, já tinha todo mundo. Eu tinha, desde aquela época eu já tinha essa visão de preparar a loja, deixar o pessoal trabalhando. Só faltou um gerente bom nessa loja, mas enfim. Mas ela já rodava sozinha. E aí eu peguei, comprei esses perfumes e chamei o Paulo para começar a viajar comigo, que era um rapaz que estava lá na loja. E a gente começou a vender esses perfumes em cidadezinha pequena. Galera, enfim, eu vendia por R$ 35, R$ 30. Eu vendia em torno mais ou menos. Teve dia de eu vender 120 perfumes em um dia só. Pagava quatro, às vezes alguns modelos cinco, e vendia ali por R$ 30, R$ 35. Mas foi por um período curto, né? Por quê? Porque veio uma outra oportunidade e esse daqui eu não me agradava muito porque a fiscalização meio que pegava no pé ali e tal. E eu falei assim, meu, eu vou parar. E foi aonde a gente montou a fábrica do pastel ali na Higienópolis, ali onde em frente ao Rosto Pomodoro. Galera, era um terreno vazio. Eu sempre passava lá e falava, onde eu vou montar um bar aqui, montar. Montei um bar lá. Era a fábrica do pastel, a gente tinha pastel, tinha mesa de sinuca, funcionava das 7 da noite às 7 da manhã. Cara, tinha um movimento bom. E aí depois montei uma segunda unidade na Quintino. Galera, tudo maravilha, tudo ótimo, ganhando dinheiro. Só que muita festa, muita bebida. O que aconteceu? Aí eu me perdi. Cara, fui deixando tudo de lado, sabe? Quando eu percebi, eu estava distante de Deus, com relacionamento quebrado, a empresa abandonada.
Nessa época eu comecei a beber muito, aí eu não conseguia mais cuidar da loja de celular, eu vendia a loja de celular. Lá no Camelot, eu era dono do ponto, dono da loja, né? Na época eu tinha já 3 ou 4 lojas lá, mas a loja Brasil Cell eu vendi, fiquei só com a pastelaria, não cuidava da pastelaria, né? Não cuidava das 2 unidades, enfim, perdi, galera. Perdi a loja, perdi a pastelaria. Foi um momento assim muito difícil para mim, né? Então, enfim, essa foi uma fase uma decisão uma empresa que mexeu muito na minha vida pessoal e financeira. Na época eu morava numa kitnet top, que era essa daí da foto, que fica ali na Paranaguá. Acho que é uma das maiores de Londrina ali, um quarto enorme, sala, cozinha. E quando eu quebrei, eu fui morar num hotelzinho fuleiro que praticamente só morava ali noiado e a galera barra pesada mesmo, mas era o que eu conseguia pagar ali. E eu lembro assim que uma época eu não tinha 2,50 mesmo para comprar um Chicken Junior. Foi onde foi o maior impacto mesmo assim em mim, porque eu fui entrar no McDonald's, daí eu lembrei, cara, eu não tinha 2,50 para comprar um Chicken Junior, literalmente. Né? Naquele momento eu não tinha nada. E aí eu caiu a realidade, sabe? Mas mesmo assim, né, depois, nessa época aqui, é quando eu já tinha perdido tudo, já tinha perdido, fechado a loja de celular, fechado as 2 unidades da fábrica do pastel, e aí eu peguei e falei, não, vou dar uma cartada aqui. Na época do perfume, daquela época do perfume, o que aconteceu? Nessa época do perfume aqui, esses perfumes, eles tinham um cheiro muito parecido idêntico ao original. Eu achava que eles diluíam e faziam o perfume. Aí eu perguntei pro cara, falei, cara, esse perfume, como que vocês fazem com o mesmo cheiro? Aí ele falou, é um segredo. Eu falei, quanto você quer que eu pago? Eu pago nesse segredo. Comprei, paguei lá para ele dar a informação. Aí eles ensinaram, me deram o endereço. Eu fui numa loja lá que vende as conhecidas essências inspiradas. Por isso que eles faziam com cheiro praticamente idêntico, porque lá em São Paulo não é ilegal, eles vendem a essência inspiradas, que depois a Renaudet fez, a Up, um monte de gente fez. E aí eu paguei lá, fiz um cursinho como fabricar esses perfumes, né? E aqui eu chamei um sócio, amigo meu, falei, cara, vamos fazer a Blaze Inspiração? Coloquei um nome, a gente começa a fabricar, você entra com o capital, eu não tenho dinheiro, e eu entro com a mão de obra. Começamos, né? Fui lá, comecei a fabricar no fundo da casa do meu pai, mas não deu certo. Não deu certo, não vingou. Na época, o meu amigo, ele investiu R$ 20.000, mais ou menos, e o que aconteceu? Eu tinha os aluguéis da loja lá das lojas do Camelódromo, que me dava mais ou menos em torno de R$ 2.500. E eu lembro que eu paguei ali umas 12 parcelas, mais ou menos, ali, que davam uns R$ 2.000 para ele, né? Porque como eu. Deixa eu voltar um pouquinho, né? Não sei se. Deixa eu me reconfigurar. Eu fiz, montei com ele a sociedade, a gente começou a vender, não deu certo, e ele falou: Juliano, não quero mais trabalhar com perfume, pode ficar com esses perfumes para você. Aí eu falei assim: não, cara, você investiu e eu não vou deixar você no prejuízo. Você confiou no meu trabalho, você confiou que ia dar certo. Eu falei que ia dar certo, não deu certo. Eu não posso te pagar tudo à vista, mas eu vou pagar, e se você me parcelar aqui em 12 vezes, eu vou te pagando. Ele falou: oxe, tá ótimo. Acho que ele pensou, né? Eu achei que ia perder, né? Aí eu peguei e paguei parcelado. Sobrava em torno de R$ 500 que eu pagava a pensão da minha filha, e, enfim, todo o meu dinheiro ia ali. O dinheiro do aluguel que eu tinha das lojas acabou. E eu passei um ano, foi um ano muito difícil, tá? Foi um ano muito difícil. E eu percebi que todo esse processo, além de erros que eu cometi, também tinha algo espiritual. Era Deus tratando a minha vida, era Deus me tirando daquele meio de bebedeira, de festa, cara, de coisa errada. E aí uma coisa eu coloquei no meu coração: não vou murmurar. Vou passar por esse processo, vou passar por esse deserto, mas eu não vou murmurar. Eu saí do hotel onde eu estava, que era um hotel fuleiro, não tinha mais como pagar, fui morar de favor na casa da minha esposa, né? Na época, minha namorada, fui morar de favor, confiei em Deus, esperei com paciência, né? E fiquei atento às oportunidades, radar ligado, né?
Galera, foi um ano de luta. Aqueles perfumes que sobraram, como que a gente se sustentou? A minha esposa saía com esses perfumes, ia em mercado na época, a hora do almoço, intervalo, ia vendendo ali, vendia por 20, 30 reais aqueles perfumes, vendia 5, 6, tinha dia que vendia 10, 12 perfuminhos daquele lá, e foi o que a gente foi se sustentando ali, a gente. Eu tava meio que depressivo, não conseguia sair de casa tal, mas orando, né? E ali eu coloquei essa frase, né? Murmurar atrasa, esperar prepara, né? E confiar em Deus abre portas. Radar ligado. Foi que um dia, lembra o Paulo que vendia perfume comigo? Ele, por uma época, ele começou a vender aparelho de massagem. E ele convidou, falou, Juliano, vamos vender aparelho de massagem? Falei, cara, bora. Eu tô parado, né, cara? E aí ele falou assim, mas ó, eu não tenho dinheiro, eu falei pra ele. Ele falou assim, não, fica tranquilo, tem o Pedrão, que era um cara que vendia lá no Leonor, ele falou assim, ó, ele entrega o aparelho de massagem, ele dá o prazo, a gente vende, depois quando a gente voltar da viagem, a gente paga ele. Beleza. Cheguei lá no Leonor, radar ligado, radar ligado. Cheguei lá no Leonor, tinha dois aparelhos. Tinha esse daqui do lado direito aqui, esse que tem um X aqui, que é o que mais vendia. Ele falou assim: esse aqui é o que todos vendem. Esse aqui é o que mais vende. E tem o outro aqui que vende bem pouco, que ele falou que, meu, nem compensava levar. Eu falei, mas por que que não compensa? Ele falou assim: o que que esse aqui faz? Faz massagem? Ele falou, faz. Ah, ele falou, faz massagem, só que esse aqui é mais para emagrecer. Eu falei assim, cara, faz massagem, é para emagrecer e ninguém tá vendendo, o outro já todo mundo tá vendendo e fazia anos que esse aparelho estava sendo vendido no mercado. Eu falei, cara, eu vou nesse daqui diferente, porque aqui eu tenho o argumento da massagem e eu tenho o argumento que emagrece. Enfim, levei 50 desse daqui e 10 do outro. Cara, ele falou, meu, você vai levar? Falou, vou. Aí o Paulo falou, meu, certeza, vou. Cara, levei. Levei e aí entra aquele mesmo número lá de trás. Lembra que eu falei que eu vendi 17 aparelhos uma semana de celular? Aqui, na primeira semana que eu levei esses aparelhos, eu vendi 17 aparelhos de massageadores aqui. Galera, foi onde eu saí do buraco. Assim, uma semana pela outra, a gente tirava ali 2.500 livre para cada um, né? 5 mil por semana, a gente dividia entre dois ali, né? E galera, e é aquilo ali, eu comecei me levando. Naquela época, tirar 10 mil livre no mês já era, cara, um salário muito bom. E aí, beleza, a gente começou a vender muito aparelho, comecei a viajar e tal. Só que aconteceu, a minha esposa não precisava mais vender aqueles perfumes, né? Porque eu tava ganhando dinheiro. E esses perfumes ficou parado, um estoque de perfume parado. E eu lembro que um dia eu entrei no quarto e falei, ó, tem um monte de nota de 5 reais, falei pra minha esposa aqui, no mínimo. Fiz um anúncio no OLX para queimar o estoque e eu vendi, coloquei lá 7 reais. E aí, um amigo meu, ou um cliente, né? Lá de Curitiba, falou assim, viu o anúncio no LX e falou assim, cara, eu quero comprar, na época, cento e poucos. Inclusive, na outra reunião que a gente teve, o cara falou o nome dele, falou, cara, eu trabalhava com ele, é o Thiago, o cara participando da nossa reunião aqui, ele falou, cara, é o Thiago, eu vendi os seus perfumes. Falei, cara, se tivesse combinado não ia dar tão certo, cara. Foi muito bom. E aí o Thiago veio de Curitiba e levou cento e poucos perfumes por 7 reais. Eu pensei comigo, o custo do perfume não dava em torno mais ou menos de 3,50 a 4 reais o custo na época. Eu falei, cara, é um lucro bom. Radar ligado, giro. Aí eu comecei a entender o que que era fazer giro, porque eu falei, cara, se eu pago 4 e vendo por 7 e vendo 100, 200, 400, 500 perfume, cara, eu vou ganhar muito dinheiro, né? E comecei, cara, e peguei e falei assim, falei para minha esposa, vamos voltar a vender perfume? Porque o Thiago e a equipe dele começou a catar todo esse estoque. Pegamos mais ou menos na época 25 mil reais. Nessa época do aparelho de massagem, eu acabei montando uma loja de bolsas para minha esposa no camelódromo. E aí a gente tinha um dinheiro guardado, fui lá, comprei matéria-prima e comecei a fabricar perfume no fundo da casa do meu pai. Então, ali foi outra virada que teve na minha vida, né? Radar ligado. Viu uma grande oportunidade. Se você ver aqui na foto aqui, é eu e meu sobrinho aqui, eu comprei uma maquininha que fazia um invase aqui, que ele tá com a mão para antecipar, para ficar mais rápido, quer dizer, a produção.
Lá atrás era uma máquina manual, eu coloquei, pedi para adaptar um pistão a ar que fechava sozinho, cara, e comecei a vender muito perfume no Mercado Livre para esse pessoal que trabalhava na rua, época o Gelton, época o Thiago, a galera daqui de Londrina. E chegou um tempo que eu não dei conta de fabricar mais. Ó, aí já dá para ver o tanto de perfume que tinha no fundo da casa do meu pai. Isso aqui era aberto, ainda chovia e tal. Eu falei, cara, é a hora de industrializar. E aí foi onde eu procurei uma indústria. E aí você vê no vídeo aí, ó, pessoal já na indústria fazendo a preparação aqui dos nossos perfumes. Aí, radar ligado, falei, radar ligado. Lá na época eu já entendia que tem que ter custo baixo. O que era caro para mim? O vidro. O vidro era caro para mim. Válvula era caro comprar válvula no Brasil. Fui para a China. Fui com o importador, achamos preço bom e comecei a ter um custo mais baixo na nossa produção dos perfumes. Só que ali, além da gente baixar ali o custo do perfume, eu comecei a ver que não tinha ninguém no Brasil vendendo perfumes inspirados. Se você olhar aqui na caixa, porque quando era Blaze Inspiração, era uma caixa para todos os perfumes, eu só colocava um adesivinho. Aí eu falei assim, por que não colocar as caixas inspiradas também? Só inspirada. Aí eu fazia aqui, ó, Ferrari Black, eu colocava Black. O J'adore, eu colocava Adore. O Invictus eu colocava Convictus. Cara, e bombou. Bombou. No começo foi até engraçado, as pessoas davam risada ali do nome, mas enfim, deu muito certo e bombou de vender. A gente aumentou muito a nossa venda e aí veio a evolução do negócio. A gente entrou para o marketing multinível. Na época tinha Rinode, tinha Up, estava crescendo muito. A gente migrou da Blaze Inspiração para Joy Essência. Ali, quando a gente migrou, a gente já estava ali com. Depois de um tempo, a gente já vendia 20 mil perfumes por mês, mais de 50 mil pessoas na nossa rede já. E na última linha, eu deixava em média de 100 mil de lucro. 100 mil, livrinho, livrinho, livrinho na última linha. Sabe? Foi uma virada de chave. Então, assim, a gente saiu do zero, na época, né? Do zero, sair para 10 mil reais por mês, radar ligado, entrei na evolução do perfume, aí 100 mil por mês. 100 mil por mês, radar ligado. Galera, isso aqui mudou a nossa vida, isso aqui mudou a vida da minha família. O perfume foi algo assim que nos possibilitou. Viajei para os Estados Unidos, comprei carro bom, comprei casa. Foi assim um momento muito bom, mas radar ligado, graças a Deus. Conversando com um amigo meu, perguntei, falei, o que você está fazendo? Ele falou, cara, eu tô mexendo com auxílio maternidade. Eu falei, cara, auxílio maternidade? Auxílio maternidade. Mas quem tem direito ao auxílio maternidade, né? É advogado que mexe com isso? Eu falei assim, não é advogado, não precisa ter advogado, é administrativo. Aí eu falei, mas quem que tem o direito? Ele falou assim, toda mãe que tem filhos que não completou 5 anos pode ter direito do auxílio maternidade. Eu falei, cara, mas como assim? Mas tem que estar trabalhando. Não, se a mãe trabalhou um dia com registro em carteira, um dia, e depois ela estava desempregada, engravidou, o filho nasceu, e agora o filho tem 4 anos, não completou 5 anos, ela pode ter o direito. Eu falei, cara, é muito loucura isso aí. Então, tipo, o público é gigante, né? Tem muita margem para conseguir cliente aí. Aí eu peguei, cara, entendi um pouco como funcionava e saí perguntando. Falei, cara, eu vou perguntar. Validação. Eu validei o perfume lá atrás, eu validei o aparelho de massagem. Eu sempre costumo. Uma dica eu dou para vocês, gente: se você puder validar o seu projeto antes de investir alto, valida, porque, gente, senão a chance de você quebrar a cara é altíssima. Quando você faz a validação, você consegue meio que entender aonde você vai investir, aonde está o erro, onde está o acerto, a realidade do seu negócio. Enfim, galera. Então, aí eu comecei a validar, falar com algumas pessoas, alguns amigos, e fiz o teste lá e realmente eu encontrei pessoas que tinham direito do auxílio maternidade. Não foi uma, não, foi uma, duas, três, fui encontrando.
Aí eu voltei e falei para eles, ó, quero entrar em sociedade com você, mas eu quero fazer isso nível Brasil. Aí eu falei, não, Brasil não dá, porque o Brasil, a mãe ela pode fazer sozinha e tal. Eu assim, tá, mas na época o INSS negava, aí você tinha que colocar a lei em cima, ó, mas a lei diz, você tinha que brigar para valer o direito da mãe. E aí eu falei assim, cara, não tem por que não fazer no nível Brasil. Daí eles falaram, não, mas aí pode ser que eles não vão, não paga, vai dar calote. Daí eu falei, cara, pela lógica, uma coisa muito importante também, gente. Para e pensa, usa a lógica. Às vezes, quando você tiver um ponto que você está indeciso, usa a lógica. A lógica que eu usei é o seguinte: foi, para mim, eu falei assim: ó, pera um pouquinho, se a pessoa é honesta, não é porque ela tá do outro lado do Brasil que ela vai mudar o caráter dela, que ela vai ser desonesta. Pessoa que é honesta é honesta. É lógico que tem as pessoas oportunistas, mas eu falei, cara, mas qual que é o custo para dar entrada no auxílio maternidade? Nada. Só mão de obra. Então, cara, amém. A gente faz o contrato. Se não pagar, a gente protesta, mas se não receber, vamos atrás. Cara, foi ali, tive um pouco de resistência da parte deles, porque estava na minha cabeça, não estava na deles. É normal quando você tem uma ideia formada, mas enfim, aceitaram. Primeiro mês, na época que a gente começou, eles faziam em torno de 15 cadastros por mês. Quando a gente entrou na sociedade e começou a fazer nível online regional, aumentamos no primeiro mês para 50 cadastros, média, tá? Depois do terceiro mês, a gente já estava com 500 cadastros e depois bombou. Aí você vai ver que esses 500 também bate com outro número lá na frente. Galera, bombou. A gente teve. Todo o processo era simples, era 100% administrativo, porém a gente estava ajudando mães que às vezes entravam e tinham seus pedidos negados. A gente chegou a cadastrar 100 advogados para trabalhar para a gente lá no Brasil, porque eles iam lá, pegavam a documentação, assinatura, 100 advogados no Brasil trabalhando para a gente. A gente era em 3 sócios, nós tínhamos ali uma retirada de R$ 75 mil para cada sócio e ainda deixava dinheiro no caixa. Sucesso, primeiro no Brasil, oportunidade, radar ligado, validação de negócio. Ó, tem que estar com o radar ligado, você tem que validar. E uma das coisas que, se você começar a seguir a linha de raciocínio, a minha história, você vai ver o quê? Desbloqueio de celular. Praticamente ninguém tinha na cidade. Ninguém fazia na cidade. Perfume inspirado com as caixas inspiradas. Ninguém fazia no Brasil. Ninguém fazia isso no Brasil. Fui o primeiro. Auxílio maternidade, o www.auxiliomaternidade.com.br eu comprei, estava disponível, porque ninguém fazia isso online. Nós fomos o primeiro a fazer isso online. Depois esses próprios advogados viraram nossos concorrentes, aí virou canibalizou, é assim que fala? Enfim, galera, aí abriu um monte de concorrência. Mas radar ligado, muito dinheiro entrando, tinha dinheiro em caixa. A gente pegou, o que que eu fiz? O meu cunhado sempre falava, ele sempre ia na safra, janeirão, ele ia para Goiás e voltava com dinheiro e falava que o negócio era bom. Um dia, janeirão, eu peguei e falei, cara, eu vou com você para ver por que que o fazendeiro não compra? Eu usando a lógica. Eu gostava de usar a lógica. Eu falei, se dá tanto dinheiro, por que que o fazendeiro não compra essa máquina? Fui para Goiás e comecei a perguntar para todo mundo ali, ô, quanto que dá nos 3 meses, quanto que dá uma de lucro uma máquina de colheitadeira? 100 a 120 mil, 100 a 120 mil, 80 mil. Falei, cara, é verdade, dá dinheiro. Cara, fui lá, falei, vou comprar uma máquina também. Não faltava serviço, tá? Não fui concorrente do meu cunhado, não. Podia ter 100 máquinas que tem serviço para 100 máquinas, até hoje tem. Aí eu fui lá, comprei, achei essa máquina. Olha só, eu achei o contrato. Olha o jeito que eu comprei essa máquina, 280 mil. 50 mil de entrada, porque estava no começo da safra. Quando terminou a safra, eu paguei mais 50 e depois mais 3 de 60 anual. Galera, 280 mil a máquina, ela se paga. Eu falei, cara, esse é o melhor negócio do mundo. Eu não sei por que que o fazendeiro não compra essa máquina. Mas aí vem a situação brava. Olha aqui a próxima. Olha aqui, ó. Olha o porquê o fazendeiro não compra uma máquina. Ele não compra, ele não compra a máquina, ele não compra a máquina porque a máquina dá muito trabalho.
A máquina quebra demais. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Isso aí que era quase, acho que era 11 e pouco da noite. Esse negócio é quente, frita ovo, cozinha ovo aí dentro. Ela embuchada, eu tendo que trabalhar em cima dela. Aí sim eu falei, meu Deus do céu, agora eu entendo por que que o fazendeiro não tem máquina. Galera, plano B. Plano B, porque o plano A era ganhar dinheiro com a máquina. O que que eu fiz? Eu preciso sair dessa loucura aqui. Eu preciso voltar para minha casa, eu preciso voltar para meus negócios, eu preciso colocar uma pessoa para colocar. Então, galera, outra coisa, tenha um plano B, C, D para o seu negócio, senão você desiste. Aqui eu poderia desistir, mas eu falei, não, eu vou achar uma pessoa para colocar no meu lugar. Então, cara, nem é sempre como a gente pensa, tá? Tá? Depende muito de como a gente vai reagir no meio das dificuldades. Bora lá. Vou e aprendi, toquei a máquina, olha lá a foto aqui, eu fazendo a parte de assistência, tudo. Foi um mês pegado, mas achei. Chegou uma hora que meu cunhado teve que ir para uma cidade e eu para outra. Eu falei, cara, agora é a hora. Achei um cara que tocasse a máquina. E aqui, ó, não tá sendo o áudio, né, para eles, né? Aqui, ó, eu tô sentado no carro, tô sentado aqui no carro. Comprei um radinho, comprei máquina de parafusadeira top, tudo. E aqui eu só tô no radinho aqui conversando com o operador, se tava tudo bem com a máquina, tudo. E, cara, eu ficava no ar-condicionado. Cara, eu sempre foquei em trazer toda uma estrutura para ela andar sozinha, ok? Aqui eu tô, já me dei o luxo de pegar um voo, né, para voltar para casa. Lá nessa época eu ficava no hotel, não ficava mais na roça, porque geralmente você posa na fazenda no dormitório, às vezes, cara, um muquifo. Aí eu peguei hotel, vim pra casa, fiquei com a minha família, voltava na safra, ficava só no ar-condicionado, e isso durou 4 anos, porque depois eu vendi a máquina, dava muito trabalho. Nem tudo que dá dinheiro compensa você continuar. Você tem que fazer. Se você tem outro negócio melhor para fazer, cara, eu pensei comigo, lógica. Ó, usando a lógica, se o fazendeiro que tem a máquina dentro da fazenda dele não consegue colocar o operador de máquina bom para cuidar da máquina, imagina eu aqui em Londrina para cuidar da máquina lá. Não, eu falei, cara, vou vender a máquina. Vendi a máquina, ganhei dinheiro, vendi por 350 mil depois a máquina, mas é um negócio que ela se pagou, deixou lucro. E aí, meu amigo, a decisão sem validação foi quando eu e meus sócios a gente falou: vamos montar uma esfirraria? Vamos, Libres Esfirraria. Muita gente fala até hoje que é a melhor esfirra que teve em Londrina. Enfim, galera, não tinha como validar, ou tinha, mas a gente não validou. Investimos muito dinheiro, ó. Aqui embaixo, aqui, ó, você pode ver que é como era antes, depois como ficou. Tinha movimento, tudo, mas, cara, era muito complicado mexer com essa comida e tal. Enfim, investimos 700 mil e perdemos 700 mil. Perdemos 700 mil reais nesse negócio. Negócio sem validação, tinha dinheiro, não pensamos, por isso que eu falo, dinheiro não aceita desaforo. Coloca tudo que você tem para investir e fala, cara, eu vou investir em algo que é certo. Eu sempre falo assim, que eu gosto de investir em negócio assim, ó. Se der errado, eu posso vender o estoque e empatar? Pode, então tá ótimo. Eu sempre penso nisso. Tudo que eu vou investir, fala assim, se eu comprar isso e eu tô comprando barato, se não der certo, eu posso queimar? Eu posso vender pelo preço que eu paguei e vou recuperar o dinheiro? Sim, é o melhor negócio que você tem para investir. Posso validar? É o melhor negócio que você tem para investir. Mas não para a oportunidade, radar ligado. Num belo dia, minha esposa chega em casa com umas louças e fala: amor, tava numa casa, uma mulherada, tudo lá comprando louça. Uma comprou 5 mil, uma comprou 2,5, uma comprou 1.800. Eu gastei 800, um negócio assim. Peguei e falei assim: ué, lembrando que tava na pandemia, tá, galera? Tava na pandemia. Eu falei: ué, o que tá acontecendo com esse negócio da louça? Né? Por que essa loucura da louça e tal? Aí veio cara, radar ligado, eu entendi que, por causa da pandemia, tava o quê? Ninguém tava ostentando balada, lugar fechado, hotel, viagem, tava todo mundo meio que trancado. E aí eu falei, cara, já sei. O pessoal tá ostentando a louça. Cara, uma foto de um prato numa mesa, não importa se a pessoa tá colocando um pano no chão. Ó, vou colocar aqui, ó, só pra você ter uma ideia. Aqui, ó, isso é uma mesa posta.
Se a pessoa montar uma mesa posta dessa, a pessoa se tiver numa casa de alugada, numa casa de 100 mil, numa casa de 1 milhão, de uma casa de 10 milhões, a foto e a ostentação é a mesma. Eu falei, cara, já sei, é isso aí. E aí, o que eu fiz? Achei aonde era a fonte das louças. Porto Ferreira. Eu ia voltar, na época eu tinha máquina ainda, eu ia voltar para Goiás, não tinha vendido a máquina ainda. Aí eu peguei e falei para minha esposa, eu passei a madrugada pensando. Aí eu peguei e falei, amor, achei, Porto Ferreira, vamos validar esse negócio? A gente compra 5 mil de louça, vende aqui no fundo de casa, se der certo, a gente monta uma loja. Partimos Porto Ferreira, fizemos uma compra lá, trouxemos 5 mil em mercadoria, montamos no fundo da nossa casa, não deu certo. Não deu certo, não, cara, divulguei e tal, não deu certo. Falei, cara, o que que deu de errado? Se tá dando lógica, se tá dando para um, por que que não vai dar para mim? Eu não vou desistir. Aí eu fiquei sabendo numa feira em Arapongas, fui numa feirinha em Arapongas e vi umas caixas de madeira cheio de louça dentro e essa louça era que tinha o melhor preço. Falei, cara, tá aqui o segredo. Essa louça aqui tem um preço melhor. Mas como que eu vou descobrir lá em Porto Ferreira quem que vendia essa louça? Entrei no Facebook, galera, mais uma chave, uma ferramenta. Eu entrei no Facebook, comecei a falar com os moradores de Porto Ferreira e mandava fotos. Você sabe o que que é essa caixa? Sabe? Fui falando, até que eu encontrei um cara que falou assim: isso se chama louça de terceira linha. Falei, cara, e onde que compra? Ele falou, cara, é só o dono da cerâmica que vende. Falei, você conhece algum? Ele falou, conheço, eu trabalho em uma, mas eu não posso passar o contato dele. Insisti ali e tal, cara, ele passou o número. Falou, ó, só não comenta que foi eu que passei e tal. Liguei pra esse cara e falei, cara, ó, meu nome é Juliano, contei minha história, sou de Londrina, tal, tal. Cara, me atende e tal. O cara pegou e falou assim, cara, vem aqui, eu atendo você. Cheguei lá em Porto Ferreira, tô lá conversando com o cara olhou pra mim e falou, vamos almoçar. Cara, confesso pra você que eu achei que esse cara tinha uns 30, 50 funcionários. Não imaginava o tamanho da indústria dele. Cara muito humilde. Mas daí o cara foi montar, o cara já montou numa Hilux sem placa. Eu falei, ô louco, rapaz, eu não esse negócio dá dinheiro, né? A gente foi almoçar e tal, ele falou, vou levar você na minha fábrica. Galera, quando eu tava passando no refeitório, cara, tinha muita gente no refeitório dele, mas muita gente, muita gente. Aí eu perguntei pra você, ó, quantos funcionários você tem? Ele falou 1.100. Eu parei e olhei pra ele e falei assim, cara, como assim? Cara, por que que você tá me atendendo então? Cara, você é humilde de casa, tem 1.100 me tratando com essa humildade, cara, com essa. Ele falou assim pra mim, assim, ele falou assim, ó, Juliano, ele falou assim, ó, você não é meu cliente, você é meu amigo. E antes de eu ir para lá, eu fiz uma oração, eu falei assim, Deus, que as pessoas tenham bons olhos ao meu respeito. E aqui é a fábrica dele, foi o dia que eu encontrei ele, que eu conheci ele. Aqui, ó, para você ter uma ideia, ele estava mostrando o forno. Aqui não é 10% da fábrica dele, ele tem duas fábricas. Eu não vou falar o nome dele porque eu não pedi autorização, mas olha o tamanho da fábrica que ele tem ali. Enfim, galera, ali eu vi o agir de Deus. E galera, de tudo isso que eu estou falando para vocês, em primeiro lugar, sempre coloca Deus, porque é Deus que abre as portas e muitas vezes é Ele que fecha porque Ele tem negócios melhores para nós. Mas, cara, ali eu vi o agir de Deus. Um cara que não tinha o porquê me tratar bem, não tinha porquê. Pra você ter uma ideia, eu fui ali, eu não comprei grande quantidade com ele, eu comprei a louça de terceira dele. Comprei essa louça de terceira dele, levei para Londrina e aí foi a virada. Comecei a colocar no marketplace, grupo do WhatsApp, cara, e bombou, bombou. Só que era pandemia, eu tava no fundo da minha casa. As mulheres chegavam lá, entrava de dois, três, carro, querendo entrar. Aí eu peguei e falei: não, gente, não dá para entrar, né? Tá na pandemia, tem multa, não dá para entrar todo mundo. Aí elas falavam assim: não, posso entrar num carro só? Aí elas juntavam seis, sete mulheres dentro do carro e entrava no condomínio. Eu falei: cara, vocês vão me ferrar, não dá, não dá. Enfim, parei as vendas, olhei para minha esposa e falei: temos um negócio. Pode, tá validado. Validação. A gente validou no fundo da minha casa com 5 mil reais. Entendeu? Validamos o negócio, deu certo. E aí eu tinha uma casa de 250 mil e foi lá, vendi a casa, 250 mil, tava na pandemia, tava na alta, vendendo muita casa. Vendi a casa por 250 mil e investi tudo em louça. Validou, ok? E aqui, galera, ó, você vai ouvir muito assim, ó.
280 mil naquela época, né? É 280 mil. Eu tinha 250 mil para investir nessa casa, para comprar, para vender uma casa. Eu tinha esse valor. E essa oportunidade que eu tô passando aqui, que eu tô falando para você que a gente vai chegar lá no final, você vai ter. Você não vai precisar ter 250 mil, 100 mil, 50 mil para investir em mercadoria. Você não vai precisar. Por quê? Porque é isso que a gente está montando, dando essa oportunidade. É você pegar carona com tudo que eu tenho hoje, todos os fornecedores, carona com a minha compra, para comprar junto comigo. É comprar em grupo, que é o que os grandes fazem. Todo mundo compra em grupo. Então, galera, aqui foi a virada. Então a gente pegou, comprei lá, a gente comprou, montou a loja e aí veio a ideia validada, né? Eu montei a loja, fui lá, comprei. Na época veio uma carreta de prato. A gente não tinha o lugar para montar a loja, tá? Olha que loucura, cara. Fui na fé. Eu enchi uma carreta, liguei para minha esposa, acha um lugar, liga para todos os meus amigos que a gente, nossos amigos que a gente conhece, que a gente precisa de um lugar para descarregar uma carreta. Ligamos pro nosso amigo que tem vários imóveis em Londrina. Falou, tem um imóvel para alugar? Ele falou, tem ali na Mato Grosso. Ele falou assim, então beleza, eu quero ficar com ele, tal. Minha esposa que estava aqui em Londrina, eu estava lá em Porto Ferreira ainda, e ela que estava fazendo esse contato. Aí ele falou, não, beleza, amanhã a gente faz o contrato. Ela falou, não, tá chegando hoje o caminhão. Ele foi lá e entregou a chave. Network, cara. Network, pessoas que confiam em você. É muito bom você estabelecer confiança, porque numa hora dessa, cara, você tem que ter pessoas para te ajudar. Então, beleza, validamos, investimos, né? O ponto era lá na Mato Grosso, começamos já estourando, a galera ia lá, às vezes tinha que atender de porta fechada, porque tinha muita gente, pandemia, e ali em poucos meses a gente já começou a faturar 350 mil reais. E aí a vida, a venda aconteceu, já começamos a fazer o giro da mercadoria, né? Eu comecei a aplicar também ali algumas promoções e foi sucesso, ficou conhecido praticamente no Brasil inteiro a Quero Louças. E aí, galera, com o movimento veio a segunda loja. A gente montou ali a segunda loja que chamava Mega Feirão das Louças, lá na Avenida Sauquinde, que também foi um sucesso, vendia muito também. E com essas duas lojas ali, a gente tive que comprar uma van para ficar fazendo, cara, fazer bate-volta 2, 3 vezes por semana para conseguir abastecer a loja. Eu chegava, às vezes eu chegava lá em Porto Ferreira, passava um dia, 2 dias lá comprando, minha esposa falava, corre que já tá acabando a mercadoria. Sucesso. E aí veio a oportunidade da franquia. Muitas compras, muita venda. E aí, como eu comecei a comprar também muito numa franquia lá em São Paulo, o dono da franquia pegou e falou: Cara, ouvi falar da sua história, tal, você está comprando bastante. E aí a gente começou a conversar e ele me convidou para ir para Santa Catarina, me mostrou uns containers lá e, enfim, ele me fez uma proposta: Vamos montar uma franquia nossa lá na sua cidade? Aí a gente montou essa franquia aqui em Londrina. Galera, é, por que aconteceu isso? Por causa do movimento, por causa do alto giro. Como eu vendia com preço bom e fazia esse giro, eu chegava lá na franquia dele, na loja dele lá em São Paulo, lá em Atibaia, eu comprava 100, 80, 120 mil e chamou a atenção, né? Então isso abriu as portas também. Ali ele já tinha um modelo pronto, tinha marca estruturada. Cara, chegou ali, foi sucesso. Foi sucesso. Graças a Deus ali, ó, você vê os carros ali lotado de gente também na franquia. Então nós tínhamos ali a Quero Louças bombando, o Mega Feirão das Louças bombando, a franquia bombando e entrando muito dinheiro. Nossa, foi uma fase muito boa. E depois, porque já não tinha quase nada para fazer, né? O que que eu fiz? Vamos fazer feira de louça também. Começamos a fazer a feira de louça. Gente, a gente comprou um caminhão, colocava ali 5 toneladas mais ou menos de mercadoria e fazia as feiras itinerantes. Ia em parceria com a PAI, com Rotary, enfim, instituição filantrópica. A gente fazia as feiras. Aqui eu coloquei aqui, mas eu até coloquei errado. Na verdade, ele dava na média de 10 a 30 mil reais de lucro. Uma feira na semana ruim dava 10 mil. E teve feira de chegar que era um pouco mais difícil, mas chegou a dar 50 mil reais de lucro em uma semana. Uma semana. Então a gente montou mais essa operação
e a gente sabia que era validado, né? A gente só pegou carona numa coisa que já estava acontecendo. Galera, aqui é a filmagem aqui que a gente tem aqui quando abria as feiras, né? Olha o tanto de gente que ficava na fila para fazer ali as suas compras. Era tipo de tudo pagamento à vista ou no crédito ali. Então era um negócio muito bom. E aí, galera, nós tínhamos ali uma operação, né? Nós tínhamos ali ainda a Libres Ferraria, nós tínhamos ali a loja Quero Louças, Feirão das Louças, a franquia, a feira de louças itinerante ali, e nós tínhamos ali também a colheitadeira. Depois teve uma fase, que eu não lembro certinho qual parte foi, que eu vendi ela, né? Que eu falei que eu fiquei com ela 4 anos, vendi para comprar e investir em louças também. Bora lá. E aí, galera, entrou o momento que, ó, aqui eu vou pra você, é um momento que não dá para colocar em palavras. Quem é pai, quem é mãe, já pode imaginar, né? Foi quando a gente, com toda essa operação, tudo rodando, a gente tinha o nosso filho de Djalminha, a gente perdeu ele na linguagem popular, né? A gente fala perdeu, mas a gente fala que Deus levou ele, né? A gente entregou ele de volta para Deus, mas num acidente de moto, o Djalminha foi morar com o pai. E ali foi assim um momento que mas acabou, destruiu, sabe? O emocional, cabeça, sonho. Olha, gente, eu juro para vocês que naquele momento eu olhava para os nossos pastores e falava assim: será que um dia a gente vai ser feliz? Será que um dia a gente vai sorrir? Galera, parecia que aquela dor dói até hoje, mas aquela dor insuportável que parece que não tinha mais nada, nada tinha mais valor. E, gente, até, ó, não tem como explicar. Eu falo para você toda vez que eu tento explicar, mas não dá para expressar essa dor. Foi onde a gente viveu esse momento difícil. E ali a gente praticamente ali começou a perder tudo, né? A gente fechou o Mega Feirão dos Cinco Conjuntos, a gente teve que entregar a franquia, a gente não tinha mais cabeça para trabalhar, não tinha mais cabeça para tocar, para cuidar dos funcionários. Aí a gente fechou a Quero Louças na Mato Grosso, a gente fechou a Libs Esfirraria, a colheitadeira já tinha sido vendida, né? E aí a gente ficou só com a estrutura da 10 de dezembro, que aí funcionava como estoque da feira, e aí a gente montou lá a Quero Louças, né? A gente fechou da Mato Grosso e montamos lá a Quero Louças. Enfim, galera, a Quero Louças, na verdade, a loja não vendia nada mais, nada, 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 nada. O faturamento tinha mês que dava 30, 40 mil reais quando estava bom, só que a gente fortaleceu na feira de louças. Por quê? Porque foi um escape pra gente, porque ainda dava um dinheiro bom a feira de louças, mas também distraía a nossa cabeça. E a gente começou a fortalecer a feira de louças, né? Então aqui é uma foto aqui do nosso caminhão, na época que a gente comprou, a gente ia com o caminhão, ia com a van também, tinha um lucro muito bom, muito bom. Coloquei certo aqui, ó, entre 10 a 30 mil reais, só que era muito perigoso. Era um caminhão pesado, era risco constante, era muito esforço. A gente tinha que contratar 10 pessoas para montar e 10 para desmontar. Muita exposição, porque a gente tava em estrada e tal, e, cara, comecei a me sentir muito mal e eu achava que eu tinha que parar. E a gente buscou um aconselhamento dos nossos pastores. Conversamos lá com eles, falei para eles que eu estava me sentindo muito mal e sentia que algo de ruim ia acontecer se a gente continuasse com a feira. E nessa, nesse meio tempo da feira, eu comecei, mesmo depois se recuperando, radar ligado. O que eu vi? Na época, entrou a Humanas Saúde. Não, deixa eu voltar aqui um pouquinho. É que eu falei aqui dos nossos pastores, mas é depois aqui, depois eu entro no assunto. Porque depois que a gente parou com a feira. Enfim, enquanto a gente estava fazendo a feira, veio na época um plano de saúde que chamava Humana Saúde. E eu comecei, falei, cara, muito barato esse Humana Saúde. E eu comecei a indicar para algumas pessoas e as pessoas fechavam. Meus amigos começaram a fechar, Humana Saúde, um fecha, outro fecha, outro fecha.
E aí, logo em seguida, veio e começou a vir uma outra empresa chamada Clinipan, que comprou os dois melhores hospitais de Londrina, que é o Coração e o Coraçãozinho. E tinha um plano a partir de R$ 60. Eu liguei para esse meu amigo que está aqui na foto, aqui, ó, o Gabriel. Eu falei, Gabriel, cara, dá uma olhadinha quanto que eles pagam de comissão na venda dos planos de saúde. E era uma comissão muito boa. E aí eu falei, cara, vamos montar uma corretora de plano de saúde? Eu falei assim, vamos. E a gente montou a Bless Saúde. Galera, no primeiro mês, a gente ficou em primeiro lugar no sul do Brasil. No segundo para o terceiro mês, o segundo lugar não fazia metade do que a gente fazia de vendas. Galera, foi sucesso. Aí nessa foto aí, a galera nossa, os sócios meu é o mesmo do auxílio maternidade, mais o Gabriel. Então aqui a gente era em quatro sócios. A gente contratou, chegou a ter 25 funcionários trabalhando para a gente. Mas tem um problema aqui. O preço era bom, mas só que a gente não tinha o controle do preço. Quem que dava o preço? Era a operadora. Quando a Clinipan tava a Clinipan, ótimo. Daí a Notre Dame veio e comprou a Clinipan. Preço tava... Desculpa. O preço ainda estava ótimo. Aí veio a Apvida e comprou o Notre Dame. E aí eles subiram o preço. E aí o que aconteceu? Acabou as vendas. A gente teve que dispensar 25 funcionários, né? 25 funcionários. E aí, galera, é o que eu falo, né? O preço, ele abre porta. Mas se você não tiver controle do preço, ele acaba com você. O jogo muda, entendeu? Então aqui, o que eu tô te oferecendo, o que eu vou te oferecer em toda essa mentoria é o controle do preço. Porque hoje você que tem loja, que quer ter uma loja, que quer ter uma rede de loja, você que quer vender online, eu vou falar uma coisa para você. Se o preço aumentar para nós, que é esse grupo, que a gente vai montar esse grupo, que já tem a galera que entrou, que está vendo o diferencial. Se o preço aumentar para nós, aumenta para o Brasil inteiro, porque nós temos acesso ao topo da pirâmide. Chineses importadores que trazem a mercadoria para o Brasil, da China para o Brasil, e fábricas lá na China. Então, meu amigo, aí que tá a virada. Em todo esse processo, eu aprendi o seguinte: quando você não tem o controle do preço, você perde o seu negócio. E aqui você vai ver no final que nós temos o controle do preço. Enfim, galera, montamos a Bless Saúde, mas depois de um tempo, menos de 2 anos, a gente fechou ela porque não tinha controle do preço. Mas, bora lá, continuando, galera. Então, aqui foi quando eu falei lá com os nossos pastores, conversei com os nossos pastores, falei, olha, não aguento mais, eu sentia. Galera, é muito importante você colocar seu coração diante de Deus e entender o que Deus está falando com você. Deus falava comigo assim, ó, para com a feira. Mas como você para com o negócio que dá 10 a 30 mil reais de lucro por semana, não é por mês, não. Como que você para? Foi uma luta, no começo foi uma luta, mas chegou um ponto que eu não aguentava. Parecia que Deus falou assim, ó, não espere que aconteça algo grave para você parar. Vamos nosso pastor orou, abençoado pastor, oh, meu Deus do céu. Quando eu conto essa história, tem gente que fala assim, meu, o que é seu pastor, que eu quero lá conversar com ele também. O pastor falou assim, ó, vamos orar e pode parar. Paramos, meu irmão. A minha esposa, eu confesso pra você, minha esposa quase arrancou os cabelos, falou assim, meu Deus, como que vai pagar as contas? Mas a gente parou com a feira. Só que eu falei, pai, agora o senhor precisa ajudar eu. Eu preciso que a loja dê certo, porque a loja faturava no máximo 40 por mês. E aí veio o peso e uma responsabilidade, porque eu sou o provedor da casa. Eu precisava reagir. E naquele momento, faturando só 40 mil, não pagava nem as dívidas, nem nas contas do barracão. E aí eu pensei assim, ó, eu preciso trazer produtos com preço bom. O segredo é comprar barato, cara. Eu falei, eu vou para São Paulo e eu vou achar o fornecedor. Deus vai abrir a porta e eu fiz uma oração. Deus, que as pessoas tenham bons olhos ao meu respeito e partir para São Paulo, galera. Tá aí. Peguei minha van, fui para São Paulo, orei. Cara, o objetivo era claro, é encontrar produtos com preço baixo para eu poder vender barato e ter giro. Galera, e não tinha ninguém, né? Quando não tem ninguém é você mesmo. Hoje eu tô te dando a oportunidade para entrar comigo.
tudo isso que eu vivi, você vai entrar comigo. Mas na época não tinha ninguém. Eu ia em São Paulo, eu ficava correndo atrás desses caras que ficavam com carrinho. Eu corria atrás deles para ver se eles entravam dentro num barracão para eu achar o fornecedor. E aí o chinês às vezes, não, 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 não vende, não vende, não vende. Tocava eu, tal, às vezes falava em chinês, me xingava, não sei. Cara, eu ia em prédio de importador, eu subia no último, ia descendo, visitando cada um, e nada. Só que eu achei um cara que me atendeu, um chinês. O topo, esse que eu falo que é topo da pirâmide. E na época ele tinha garrafa 3 em 1 para vender. Só que, galera, aí que tá mais algo muito importante no nosso grupo. Eu tinha na época um capital para começar a comprar ali uma van fechada. Eu enchi essa van aqui, eu coloquei 2.800 garrafas, tá? Diferente agora do nosso grupo, porque você vai ter preço. Eu vou comprar muitas vezes container fechado e você vai comprar comigo com o preço que eu tô pagando no container. E você às vezes vai precisar só comprar uma caixa, duas caixas, 100 caixas se você quiser, 200 caixas ou até mesmo container, não importa. O preço vai ser o mesmo. E, cara, e ali começamos, eu trouxe 2.800 garrafas dentro dessa van. Eu achei um produto. Às vezes você fala assim, pensa aí, né? Ah, mas eu tenho que ter um mix, eu tenho. Não, você precisa ter um produto para fazer o seu negócio dar certo. Um produto. É isso que eu tô ensinando, é isso que eu tô pegando na mão de muita gente. Fala, cara, pega um produto. Hoje um amigo nosso que entrou na nossa mentoria, ele falou, Juliano, eu não mandei para o Mercado Livre full, mas já tem 36 chaleiras vendidas em menos de uma semana. Cara, e não tá no full, ele vai mandar pro full ainda. Ele tá feliz da vida. E aí, galera, aqui é o vídeo de como que ficou a nossa loja, ficava a nossa loja, e você vai ver aí a galera olha aí, ó, os carros tudo em cima da calçada, tá? E já fazia dias que eu tava vendendo só essa garrafa. E olha lá, ó, você vai ver na fila o que os outros estavam levando. Lógico que com carona acabaram levando outras coisas. Mas olha a febre, olha a garrafa 3 em 1, R$19,99. Olha o pessoal, tudo pegando essa garrafa. Olha lá no chão, lá no caixa. Olha os outros levando para revender, levando para familiares. Galera, um produto. Ainda bem que eu tenho esse vídeo para provar que praticamente 90% de quem estava aí estava buscando um produto. Um produto. Um produto fez a diferença. Galera, e sabe quanto que saiu meu faturamento em 30 dias? Lembra lá quando eu falei de 500 cadastros lá que a gente fez no terceiro mês? Aqui a gente saiu de 40 mil reais. Em 30 dias, a gente faturou 500 mil reais. Um produto. É lógico que depois desses 30 dias eu não parava. Essa garrafa eu cheguei na quinta de madrugada para sexta. Sexta de manhã eu divulguei. Sábado esgotou, 2.800 garrafas. Domingo eu tava na minha van entrando, voltando para São Paulo. Aí eu trouxe copo térmico. Copo térmico era R$50 em Londrina. Lá eu paguei na época acho que R$11 ou R$12. Eu coloquei na minha loja por R$19,99. Era o melhor preço de Londrina. Mas eu tinha preço, cara. 11 para R$19,99 era boi de piranha lucrando. Tem muita empresa que faz boi de piranha perdendo, ficando no vermelho. E aqui comecei a trazer garrafa infantil. Galera, tudo com o melhor preço. E o que aconteceu? Deus foi abrindo as portas e eu fui achando só chinês. Chinês que vende para chinês, não é 25 de março, não. É cara que abastece muitas vezes fornecedores da 25 de março. Vou mostrar para você o topo da pirâmide. Eu falo assim, eu coloquei o nome, Deus começou a me apresentar pessoas que estão no topo da pirâmide. O meu preço era imbatível. Para você ter uma ideia, eu tenho vídeo de loja, eu fiz amizade lá, eu chegava numa loja, brasileiros, que me indicaram alguns chineses, em menos de, acho que 2 semanas, para não exagerar, eu estava vendendo para esse lojista. Eu estava vendendo. Eu fui lá pedir fornecedor, me ajuda, eu sou de Londrina, me ajuda, me apresenta fornecedores. Em menos de 2 semanas, eu estava vendendo para esse lojista lá no Paris, esse é lá no Paris. Engraçado que eu encontrei um cara lá e conversando com ele, ele olhou para mim e falou assim, ele é representante, vende o Brasil inteiro. E ele falou, Juliano, quanto você paga isso aqui? Aí eu falava, pago 10. Eu pago 12. Quanto você paga isso aqui? Eu pago 15. Tô pagando 18. Ele falou, Juliano, olha como que é a vida. Eu tô há 30 e poucos anos aqui na região, conheço vários fornecedores.
você em pouco tempo que está aqui tem preços melhores do que o meu. E ali eu vi Deus falando, falei, cara, não foi esse cara que falou comigo. Foi Deus falando comigo e aquilo ali, o cara, eu chorei. Falei, meu Deus, obrigado. Eu entrei dentro da van, eu chorei glorificando a Deus, agradecendo, porque, cara, um cara com 30 e poucos anos de região de braço, repassa pro Brasil inteiro. Falar uma coisa dessa pra mim é um milagre. Então, galera, então vamos continuar aqui. Glória a Deus, foi sucesso. E aí nós tivemos aqui o nosso segundo espaço. Como que foi que surgiu essa segunda loja? Um amigo meu falou, Juliana, eu tenho um espaço no centro, eu preciso sair dele. Aí eu falei para minha esposa, vamos montar um estoque lá? Aí ela falou, vamos. Aí alugamos o lugar, só que minha esposa falou assim, amor, já que a gente tem essas tábuas aqui, na verdade é umas portas, tem cavalete, a gente tem mercadoria, vamos montar uma feira aqui no centro. Aí eu falei, ah, não, né? Ó, o bloqueio meu na época, né? Daí ela falou, amor, não custa. Eu falei, não, vamos vender no atacado só, a gente monta um atacado, vende ali pro pessoal. Ela insistiu, galera. Eu falei, então vai, então monta então. Olha o sucesso. Essa foi a segunda loja. Mais de sete. Eu lembro que o primeiro mês passou de 500 mil, depois chegou a 700 mil no segundo ou terceiro mês de faturamento. E olha o tanto de gente. E ó, repara, é porta e cavalete, tá? É porta e cavalete, era a estrutura da feira. E aí depois veio a terceira loja, porque o pessoal não parava de pedir na região, aqui na região norte, na São Euquinde. Montamos aqui e olha o tanto de gente na loja. Isso aqui nem era inauguração, tá? A loja lotada de gente. E depois veio a quarta loja em Cambé, no shopping ali no Tropical Mall. Esse daqui foi na inauguração e ó, a loja lotada. A gente nunca fez uma divulgação em TV para fazer inauguração, em rádio, patrocinado. Geralmente a gente divulga um dia antes da inauguração, porque a gente sempre teve medo de lotar e ali falhar o sistema tal, e o pessoal sair insatisfeito. Aí depois a gente montou no centro de Cambé. Galera, e aí, ó, não parou mais. A gente foi montando loja. Lembrando que hoje nós não temos dois anos de Shopee. A gente saiu de uma loja para 11 lojas. 11 lojas. Esse aqui ó, a gente divulgou também à noite, tá? Um dia antes, à noite, a gente divulgou que ia ser a inauguração. E olha o tanto de gente que veio para a inauguração. Galera, e por que que tem esse sucesso? Preço. Preço. E a gente teve muita gente falando, Juliano, mas você perde dinheiro, você está vendendo barato, você. Não estou vendendo barato, não estou perdendo dinheiro. Eu aprendi a comprar, eu sei onde compra. Galera, graças a Deus, hoje nós somos 11 lojas no Paraná, né? A gente cresceu aí em 2 anos, aí a gente cresceu, foi de uma para 11 lojas. A estrutura é simples, operação enxuta, a loja é bonita, é rápido para montar, é eficiente. As lojas, a última loja a gente montou em 13 dias, aqui em Biporã. Em 13 dias a gente montou uma loja. E é um modelo validado, né? E quando o modelo está validado, tá no gosto do povo aí acontece a expansão. Hoje, hoje literalmente, sabe? Hoje, literalmente, o que acontece não é a gente não é a gente que empurrou a expansão, a gente foi puxado, né? A gente chega aí nos comentários, o pessoal abre Maringá, abre tal cidade, é que a gente não consegue abrir loja com mais rapidez, né? Porque é complicado, é difícil você preparar para montar uma loja, mas a gente está montando aí praticamente uma loja a cada 2 meses. Galera, o que que mudou, né? O que que mudou esse jogo, né? O que que alavancou as vendas, né? Foi o passo a passo, né? O que abriu as portas, as conexões, né, que fizemos, fez toda a diferença. É, o preço, né? E literalmente, galera, lógico, primeiro lugar foi Deus, né? Foi Deus, mas o que que a gente fez? A gente encontrou os fornecedores certos, né? Isso fez toda a diferença. Hoje não tem como você comprar barato e não vender. Hoje, se você compra barato, você consegue montar loja, você consegue ser um distribuidor, você consegue colocar mercadoria no seu carro e visitar lojinhas e vender, você consegue abrir um marketplace, você consegue vender até para grupo de família, até no trabalho, não tem como você não vender produto barato. Não tem como, principalmente esses produtos virais. E, continuando aqui, e aqui, galera, é onde eu falo que é o topo da pirâmide, tá?
Por que que eu coloquei o topo da pirâmide? Porque eu entendi que lá no mercado, lá em São Paulo, existe um mercado que nem 0,001 dos empresários conhece. Eu, para quem acompanha, né, eu já fui para a China mais do que já fui recentemente, eu fui para a China também, fui agora faz alguns meses, eu fui para a China e conheço muito chinês. E aí eu entendi que nesse mercado existe um fabricante que está lá na China e ele envia um parente dele aqui no Brasil, um parente, uma pessoa de confiança, para ser um vendedor da fábrica. Galera, esse é o topo da pirâmide. Não tem como. E sabe o que é o interessante? Que muitas vezes nós, brasileiros, se a gente for lá comprar dele, às vezes sai mais caro que comprar aqui no Brasil. Por quê? Porque esse fabricante que manda o parente dele, ele não está aqui no Brasil para vender para brasileiro. Ele está aqui para vender para chinês. Ele não está aqui para vender para brasileiro. Esse parente no Brasil que eu coloquei aqui, ele vende muitas vezes para um chinês distribuidor e depois esse chinês distribuidor vende para um segundo chinês distribuidor para depois cair na 25 de março para depois ter um intermediário, porque muitas vezes tem um pessoal de Londrina que vai para São Paulo, pega a mercadoria, cobra de 10 a 15% e repassa para lojista aqui no Camelódromo ou alguns lugares, as lojas aqui em Londrina, para depois chegar em você. O que que eu tô te oferecendo? O que que eu tô te propondo aqui? Para gente comprar aqui da fábrica, do parente do cara da China. Você tá entendendo? Galera, e é interessante, tá? É interessante que essa amizade que eu fiz com esse pessoal, com esse parente do representante da China, que é o cara que importa, o cara que conhece a galera lá das fábricas da China, muitas vezes eles falam assim, Juliano, eu faço preço melhor para você do que eu faço para chinês. Por quê? Ele mostrou para mim no celular. Ele falou assim, ó, tá aqui, ó, chinês perguntando esse preço, eu falar para ele esse preço mais caro. Ele falou assim, por quê? Porque se eu fizer esse produto mais barato para um chinês, eu tenho que fazer para todos. E você, brasileiro, não conversa com esses fornecedores, você não vai contar. Então eu posso vender mais barato para você. Não sei se você me entendeu. Então, galera, isso foi uma grande sacada. Então, hoje eu tenho um preço melhores do que às vezes o chinês tem. Lógico que não é exato para todos os nossos fornecedores, mas, cara, só de eu ter o preço que chinês tem, já tá ótimo. Pronto, acabou, tá? Então, assim, esse é o topo da pirâmide. É comprar direto de quem importa, muitas vezes direto da fábrica ou de quem é parente lá do cara lá da fábrica, né? É menos intermediários, é preço mais baixo, preço agressivo, aí você tem mais giro e aí você tem escala. Aí você tem escala. Então, eu não compro aonde a maioria compra. Hoje, onde eu compro, é onde menos de 0,0. Faltou zero aqui, tá? Menos de 0,0001 chega. Tá? Porque o segredo ele não tá na venda. O segredo tá na compra, galera. Tá na compra. Então, esse é o topo da pirâmide. Presta atenção. Se ficar caro para você, se ficar caro para nós, que somos um grupo, se ficar caro para nós, vai ficar caro para todo mundo no Brasil, para todo mundo no mundo. Porque aqui, meu amigo, aqui é acesso dos acessos. Então, continuando aqui, ó, aqui são. Galera, eu não coloquei foto de todos os nossos amigos chineses, porque eu conheço eles, eu sei quem gosta de foto, eu sei quem não gosta de foto. Tem alguns que eu nem tenho foto, mas ó, aqui nesse vídeo aqui, eu tô entrando num lugar que só entra chinês. É uma porta fechada que eles têm que ter uma câmera, eles só abrem para chinês. Aqui eu tô indo com um amigo meu, a família dele, comer ali, cara, um lugar muito diferente ali. E, tipo, aqui é alguns dos nossos amigos chineses, né, que eu tenho amizade, que eu falo ali, que é o topo da pirâmide. Então, por isso que eu falo, galera, isso daqui faz muita diferença. O chinês, ele é difícil de fazer amizade. Só que depois que você faz amizade com ele, cara, ele abre as portas para você, sabe? E aí, quando outros chineses veem que você tem amizade com outros chineses, eles também confiam em você.
E aqui, galera, sinceramente, pode ser que você não consiga chegar aqui, mas eu tendo acesso e a gente tendo o nosso grupo, você tem acesso aqui por mim, entendeu? Essa é a nossa ideia. E, ixi, travou aqui. Aqui. E galera, e para 2026, qual que é o nosso próximo passo, tá? 2025 a gente fechou com 11 lojas, 35 milhões de faturamento nos últimos 2 anos. 2026 nós temos o quê? Franquia. A gente vai começar a fazer franquia e aí você vai entender no final, por que que eu vou franquear e por que que eu tô dando essa oportunidade. Né? Às vezes você está perguntando, Juliano, mas por que que você está entregando tudo isso? Tem um segredo. Eu vou te falar depois, tá? E assim, galera, se eu sair do fundo do poço, né? Se eu cheguei a 35 milhões de faturamento nos últimos 2 anos, o que impede você? Quando eu comecei, eu estava sozinho, não tinha ninguém. E eu tô te dando o mesmo caminho. Porém, hoje, para comprar comigo, mesmo acesso. E você não vai precisar investir em estoque gigante, porque eu vou dar liberdade para você comprar a quantidade que você quiser. Se você quiser comprar uma peça, você vai conseguir comprar comigo. Uma caixa, vai conseguir comprar comigo. E aqui, galera, vou dar aqui apesar que eu falei muito aqui, né, sobre tudo aqui, eu falei assim, ó, um produto, ele pode mudar a sua história, né? Aqui, uma coisa que eu falo assim, que você pode aplicar no seu negócio. Um produto muda a sua história. Isso ficou bem claro, né? Um produto muda a sua história. Você tem que ter um canal direto de contato com seus clientes, tá? Isso é muito importante. O jogo mudou por quê? Porque eu tinha um Instagram. Mas hoje eu sei fazer isso acontecer. E é isso que eu vou ajudar muitas pessoas na nossa mentoria. Fazer acontecer, tá? Você pode também colocar grupos de WhatsApp, que é uma coisa muito importante para você ter. Eu sempre tive grupo de WhatsApp, é algo que você não fica dependendo do algoritmo, você não depende só do Instagram. E assim, o problema, cara, coloque isso na sua cabeça. O problema não é a venda, o problema é a compra. Quando você vende barato, meu amigo, todo mundo compra, tá? Você bate de frente com os grandes, você bate de frente com a internet, então entendam isso. E os grandes compram em grupo. Galera, é, graças a Deus, hoje tem lugares que eu frequento que tem milionários e bilionários. Bilionários, tá? E eu percebi que o que eles fazem em comum? Eles compram em grupo. E é isso que eu tô colocando. Para você ter uma ideia, tem 3 mercados aqui em Londrina, que é regional, que eles compram em grupo. Eu não sabia. Uma pessoa falou: ó, esses 3 mercados eles se unem para competir com o Mufato. Então eles estão comprando em grupo. E é isso que os grandes fazem. Eles, mesmo sendo concorrentes, eles falam: não, mas para comprar, a gente vai comprar em grupo para comprar mais barato. E o produto pode mudar a sua história. Não precisa de muito investimento, tá? Porque você vai comprar. Eu precisei, para abrir portas, eu precisei investir bastante, mas você não vai precisar de muito investimento, porque você vai comprar comigo. Você precisa de um produto, e eu vou te ensinar, eu vou te ajudar a encontrar esse produto ou vários produtos, né? Multicanal faz a diferença, então eu vou te ensinar também como que você faz grupo VIP, como que você coloca pessoas no seu Instagram, enfim, galera, lista de reprodução, que é muito importante também. E aqui, repetindo, né? é, Você tem que vasculhar. Aqui você não vai precisar, né? Na verdade, vasculhar os fornecedores certos, porque eu já tenho os fornecedores certos, né? Você não vai precisar, você vai cortar esse caminho, né? Procurar novos produtos virais. Então, isso é bem legal, porque cada um tem uma facilidade de vender tal produto. Tem uns que é cama, mesa e banho, tem uns que é roupa, tem uns que é utilidade doméstica, tem outros que é eletrônico. Então, eu tenho acesso a muitos fornecedores, muitos importadores e até mesmo a China que a gente pode trazer e importar junto. E a gente vai enxergar a oportunidade junto. Ó, lembrando que a maquininha de gel, ó, a arminha de gel, de bolinha de gel, eu tinha essa arminha há 4 meses, 3, 4 meses antes dela estourar, dela se tornar viral no Brasil, eu já tinha essas maquininhas na minha loja.
Então, aqui, como eu falei, tem um canal, né? Você tem que ter o grupo do WhatsApp, galera. Cria lá, grupo VIP, adiciona as pessoas. Peguei uma pessoa agora esse final de semana, montei uma lista de reprodução para ela. Falei para ela montar o grupo, adicionar as pessoas. Tem que tomar muito cuidado para não bloquear seu celular também, mas é importante você tomar esse cuidado e mais montar um grupo do WhatsApp. Rede social também, se você puder aparecer na rede social, e aí, galera, é muito importante. Às vezes você fala, mas eu tenho dificuldade de falar. Grava, tipo, você agindo. Repara que tem muitas pessoas que fazem uma gravação da pessoa andando na loja e tal, mas ela não tá falando nada. Depois ela só grava por cima. Você pode escrever no papel, você pode colocar no. Enfim, e depois fazer uma narração em cima desse vídeo. E o próprio Instagram te dá essa ferramenta para você fazer. E o mercado se une nos bastidores, tá? Esse é o segredo que é o segredo dos grandes. Eles se unem, eles compram junto. Ter o contato também não é ter o acesso, porque às vezes você tem um contato, mas às vezes você não tem o poder de compra, né? Então é isso que eu estou eliminando. Ter o contato, ótimo, é um caminho que tem que ter, mas muitas vezes você tem que ter o dinheiro. Eu tenho fornecedor que só vende no container fechado. Então eu vou comprar o container fechado e você vai comprar comigo. Você vai pegar carona. Então, isso também é o que você vai ter no nosso grupo. E arriscar em grupo é bem mais seguro, galera. Pensa o seguinte: tem um produto na China que é uma fita que vem com plastiquinho para você fazer envelopar carro, colocar para fazer tipo pintura tal. Hoje não tem, mas antigamente eles usavam jornal para fazer esse trabalho. Hoje não tem. Esse produto aqui no Brasil está em torno de 30, R$ 35. Na China eu achei por 1,10. R$ 1,10. Ele vai chegar aqui por R$ 1, por 2,50. Vamos colocar 2,50 exagerado. 2,50. Galera, para trazer um container desse, vai gastar ali uns 50 mil, 70 mil. Vamos colocar 100 mil. Tá, beleza. Mas, Juliano, mas tem risco? Tem, é baixíssimo. Mas, cara, só se acontecer um impossível e não vender. Se estão vendendo aqui porque, tipo assim, esse plástico, ele não tem mais papel. Para você ter uma ideia, esse plástico vem com uma fita ele vem com uma fita grudada e um plástico para fazer colar no carro e para colocar e fazer pintura. Só a fita aqui no Brasil já custa uns R$ 10. Então, se chegar aqui por R$ 2,50, a gente vender esse produto com fita e plástico, pronto. Praticamente já é um negócio que já deu certo. Mas, Juliana, e se não der certo? Então vamos 100 mil, vamos dividir isso aqui, vamos investir em 100 pessoas. Cada um vai dar R$ 1.000. Onde a gente diminuiu o risco? A gente diminuiu o risco de 100 mil para R$ 1.000. Beleza. Chegou um container aqui, a gente vendeu por R$ 10. Barato. Então agora a gente consegue trazer o quê? 4 containers. 4 containers a gente vai para 8. 8 a gente vai para 16. E quanto que a gente investiu? R$ 1.000. A gente diminuiu o risco. Entendeu? Então, isso é muito importante. E o que é os grandes fazem isso também? E aqui é o método, né, que eu tenho falado, radar ligado, né? Você ter margem, né? Margem ali na sua compra, comprar barato e ter escala, vender bastante, tá? Então, galera, é isso aí. O que faz a diferença, né? Você sozinho, você testa, erra, perde dinheiro e tenta de novo. Em grupo, você aplica o que já funciona e economiza anos de tentativas e erro. Galera, de coração, quem conhece a minha história, é só você. Ah, não conheço você, Juliano. Nem sei. Entra no Instagram. Entra no Instagram, olha os comentários, vê as lojas, vê o nosso. Tá aí, tá na rede. Eu não sou nenhum guru que entrou aqui, um coach que criou um método mirabolante de como ganhar dinheiro, de como. Não, galera. Eu vivi. Se você pegar as minhas redes sociais, você vai ver o passo a passo. Se você colocar aí Joy Essência, né? A Joy Essência, você colocar lá no YouTube, até hoje tem pessoas, tem os vídeos salvos lá. Você colocar tudo que eu falei aqui, Fábrica do Pastel, você colocar a Quero Louça, você colocar tudo, você vai ver o nosso histórico. Então, não sou um coach que estou aqui, não, criando um método. Realmente, eu validei o negócio, eu tenho acesso, vendo barato, tá? Hoje, você entrar na minha loja lá, você vai ver que eu tenho copo térmico vendendo a R$ 14,99. Paguei num lote a R$ 8. Eu tenho maquininha Dragon de cortar cabelo vendendo a R$ 14,99, R$ 17,99, que eu paguei R$ 5.
num lote que eu comprei. Eu tenho um massageador de pés que eu paguei R$ 1, sabe? Eu tenho o que mais? Eu tenho garrafa de LED. Eu tô vendendo aqui pra galera, pro grupo, preço que eu paguei, 8,90, 8,90, 90 alguma coisa. Cara, garrafa de LED. Em São Paulo é 12, 13 quando acha barato. Tô falando pra você comprar em grande quantidade. Tô vendendo aqui, né? Enfim, galera. Eu não estou vendendo, na verdade, estou repassando a preço de custo, porque a partir do momento que você entra para nossa mentoria, você faz parte do grupo. A gente compra junto, não é venda no atacado, é comprar junto. E o que você vai ter nessa mentoria, tá? Você vai ter acesso completo à nossa área de membro, onde a gente vai colocar o contador falando sobre lucro real, sobre presumido, sobre Simples Nacional, as mudanças, né, tributárias que vai ter. A gente vai ter a galera do marketing falando sobre tráfego pago, que também é importante também você colocar o tráfego pago. Lógico, melhor é você fazer orgânico. A gente vai te ensinar a fazer orgânico. Vai ter os meus vídeos que eu vou colocar sempre lá com alguns detalhes, algumas ideias. Vai ter os encontros individuais, né? Vai ter o encontro, vai ter o Hot Seat, que é a resolução de problemas ao vivo. Então a gente vai fazer um encontro, a galera vai falar, ó, tô passando essa dificuldade, cada um vai falar e a gente vai ver ali qual que é o melhor caminho que você vai tomar. Encontro quinzenais de estratégia, reunião de diagnóstico individual. Juliano, eu estou pensando em fazer isso, tal, com a sua experiência, o que você acha? Ou eu ou minha equipe vai estar falando com você. Grupos de compras coletiva, que é o que a gente vai unir as nossas forças e comprar junto. Gente, acorda, galera. Não deixa a sua mente bloquear você. A grande jogada está aqui. Grupo de compras coletiva, acesso, network. Galera, quem compra barato pode, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Só se for preguiçoso, só se não quiser trabalhar. Mas olha, eu não gosto de falar isso, mas literalmente quem compra barato ganha dinheiro fácil. Sabe? Eu não gosto disso aí, é porque eu falo assim, ah, cara, é tão ruim, mas, cara, mas como que eu não vou falar a realidade? Ganha dinheiro fácil, porque, meu, você entrou na concorrência, você competiu, vendeu barato, não tem como dar errado. É só colocar lá no mercado, lá, entendeu? No online, na loja, no grupo, qualquer coisa que você, onde você divulgar, vai vender. Sociedade em compras, que eu comentei desse produto, a gente vai poder importar junto, vai ter Receita Federal, eu compro lote da Receita Federal, tá? É importante também você saber disso, a gente fecha lote, a gente vai fechar lote da Receita Federal junto, lote dos chineses, o chinês quando ele tá chegando tá chegando o container do chinês, se o estoque dele tá lotado, ele queima, ele fala, Juliano, por favor, eu preciso esvaziar estoque, é onde eu pego, aproveito essas ondas e compro barato. Cadastro com os chineses, com o topo da pirâmide. Nessa mentoria, eu vou te dar acesso. Juliana, eu quero falar direto com o chinês. Bora lá. Ah, Juliana, falei com o chinês não me tratou bem. Então vamos comprar comigo. Mas, Juliana, é só chinês, tem árabe, tem brasileiro, tem indiano. Galera, é infinito. Tem muitos importadores da topo da pirâmide, tá? Eu falei lá atrás do chinês, mas não tem só chinês que é do topo da pirâmide, não. Tem muito brasileiro, muito indiano, árabe, que tem fábrica na China também, de sócio com chineses, que eu conheço também. Tour de negócio de São Paulo. Juliano, eu quero ir lá, eu quero visitar a importadora. Eu quero fazer uma compra lá porque eu vou montar uma loja, porque eu quero escolher um produto. Vamos junto, vamos junto, vamos pedir para o importador receber a gente lá com um cafezão da manhã lá. E a gente vamos lá na importadora e eu vou apresentar você direto com ele, mas e vou fazer o seu cadastro lá e você pode falar direto com ele. Faz parte aqui, Tour de Negócios. Cadastro com as importadoras mais top do Brasil. Grupo de network exclusivo. Feira, tá? A vai ter uma feira agora, esse ano que vem. Vai ter uma feira muito top, onde praticamente a maioria dos meus fornecedores tá lá nessa feira. Vai comigo, tá? Vai comigo, eu vou te apresentar. A gente tem oportunidade que tem lá na feira, que eles seguram o ano inteiro, ele chega lá e queima. Vende muito barato. Mas você acha que ele vende para qualquer pessoa? Você acha que qualquer pessoa. Não, ele separa só para quem é os caras que compram bastante. A feira é o lugar onde ele quer agradar esse pessoal. Então os caras já me ligam e falam, Juliano, eu tenho um lote para você aqui, eu tenho um preço tal. Você vai comprar comigo, tá? No tour nesse tour. Viagem internacional na China, Juliano. Lembra, tá, galera?
visão. A gente está entrando aqui num crescimento. Ninguém está entrando aqui para a gente ficar na mesmice, não. Lembrando que eu entrei, eu com um produto, eu saí de 40 mil para 500 mil. Eu coloquei 200 mil livre no meu bolso em um mês. Em um mês, no primeiro mês, eu deixei 200 mil no meu bolso livre, tá? Saí de 40 para 500 mil. Agora você fala assim, às vezes na sua cabeça, às vezes, lógico que não é para todos, mas eu tô falando para você desbloquear, às vezes viajar para a China e comprar um container, dois containers, para você às vezes é algo que não é realidade. Mas pense o seguinte, nesse grupo, nós estamos te dando a possibilidade de crescimento rápido, tá? Crescimento rápido. Então, pense o seguinte, você cresceu, você ganhou dinheiro, então a gente vai viajar para a China junto. E também vou oferecer a franquia da Shopee. É isso aí. Ano que vem a gente vai começar a franquear e eu quero entrar firme nessa parte de compras, de mentoria e cuidar de vocês, cuidar desse grupo. Então vou ter que vai exigir muito tempo de negociação, viagem para a China ou viagem para o Egito também, que tem muita oportunidade no Egito, na Índia tem muita oportunidade. Então com certeza eu não vou ter esse cuidado, conseguir cuidar, tocar das lojas, esse projeto. Então eu vou oferecer também para quem entrar na nossa mentoria o bônus que vai ser a franquia. Galera, é isso aí. Então, aqui, nós temos aqui 3 pacotes que a gente criou, tá? 3 pacotes, que é o grupo que vai entrar, que é o coletivo, tá bom? São 6 meses de jornada. Vai ter esse grupo coletivo, ele vai ter acesso ao programa online, encontros quinzenais, 6 encontros em grupos ao longo da jornada, reunião de diagnóstico individual, hot seat, que é resolução, a gente vai fazer a nossa reunião, vai ver os nossos problemas que eu comentei, e a gente vai dar o melhor caminho para você. Grupo de compras coletiva e grupo de network. Aí nós temos outro grupo aqui, que é o grupo de aceleração, tá? Ele tem tudo que o primeiro grupo tem, porém aqui ele tem compras direto com o fornecedor, tá? Isso aqui já é a galera que fala assim, Juliano, eu quero caminhar sozinho, eu quero ter o meu cadastro, eu quero ir lá no seu fornecedor, que vai ser o meu fornecedor, e eu quero escolher os meus produtos, eu não quero ficar dependendo de você. E as oportunidades de compra que aparecer em Receita Federal, o que você fechar em lote grande, aí eu também quero aproveitar. Então aqui você tem as duas opções. Você vai estar um ano no grupo de compras coletiva e vai estar também no cadastro de importador. Cara, tem a galera que está querendo, que já tem loja, que precisa expandir. Você fala assim, ó, Juliano, eu quero fornecedor disso, 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 disso. Eu vou ligar lá e vou falar, ó, meu amigo tá indo aí, o CNPJ dele é tal, pode cadastrar ele e vai comprar com o meu desconto. Pode dar para ele o meu desconto, não é o desconto que dá para os outros, não, o meu desconto. Porque eu já vou falar para ele o desconto que eu tenho. E lá o catálogo, o preço é igual para todos. O que muda é o desconto. Um tem 10, outro tem 15, outro tem 30, outro tem 40%, tem gente que tem 50%. Então, isso que muda. Tem lugar que eu tenho 50%, tem lugar que eu tenho 35%, mas outras pessoas só têm 15%. E no final das contas, dá uma diferença do caramba. As oportunidades que essas importadoras de queima de estoque, geralmente só manda para alguns. Eu estou incluído neles. Então, quando essas importadoras tiver a queima, aí vai cair no grupo de vendas coletiva, onde você vai comprar comigo. E aqui, meu amigo, nós temos o topo da pirâmide. Aqui é tudo, tudo que eu construí, tudo que eu acessei, todo o network, todos os fornecedores, tudo, a minha franquia, as nossas lojas, tudo tá aqui. Tá tudo. Esse é o topo da pirâmide. Aqui, meu amigo, é onde muita gente que é concorrente meu, quer acessar. Muita gente, tá? E já teve concorrente que entrou e virou amigo. Não era inimigo, mas que eu não sabia, na verdade, que era concorrente, mas teve gente que entrou cara, tá na mesma rua que eu. E eu falei, tamo junto, a gente vai crescer junto, porque depois eu quero que você pegue uma franquia minha, uma loja minha vai ser sua. Porque eu quero crescimento, eu quero crescimento em grupo. É isso que dá certo, não tem concorrência. É crescimento em grupo. O Brasil é muito grande, o mundo é muito grande, entendeu? E aqui no topo da pirâmide você vai ter o cadastro com o importador topo da pirâmide, tá? Eu vou te cadastrar com ele, brasileiro, indiano, chinês,
os top dos top, eu vou cadastrar você. Sociedade em Compras, o Grupos Exclusivo de Compras, o Tour de Negócios São Paulo, a feira, tá? Que é acompanhamento, tá? Você vai lá para a feira comigo e vai ter viagem internacional, que eu já falei tudo ali, e você vai ter o direito a uma franquia. Galera, é esses 3 grupos de mentoria que eu criei para vocês, ok? Então, galera, a gente aqui, ó, resumindo aqui, dando um tour aqui, são 3 opções, tá? Você que quer começar, você que quer dar uma alavanca, nós temos esse grupo aqui para você. Você vai comprar comigo, tá? Todos esses grupos vai ter acesso a preço igual, tá? Todos os preços, todos os grupos vai ter acesso igual. Mas a diferença é o quê? Que o aceleração, você vai ter o contato de 95% dos meus fornecedores. Você pode ir lá direto, você não depende de mim. Se amanhã você quiser sair do grupo, tá ok, você já pegou os meus fornecedores, 95% deles. Só que aqui, galera, aqui você tem o acesso ao topo da pirâmide e tem a franquia. E aqui eu vou te responder aqueles que têm a dúvida. Por que que o Juliano abriu uma loucura é loucura o que o Juliano tá fazendo? Porque o Juliano vai criar seus próprios concorrentes. Meu amigo, no começo aqui, eu não crio concorrente, porque você não tem meu fornecedor, você não tem 95% do meu fornecedor e você não tem o topo da pirâmide. Você só tem acesso a produtos com preço bom para você alavancar. Aqui você acha tudo que eu tenho, você vai ter. Tudo que eu comprar, você vai ter aqui como oportunidade. Aqui você não é meu concorrente ainda, porque você tem acesso aos grupos de importadores, 95%, mas você vai comprar comigo no topo da pirâmide. Ainda você não tem acesso. Nesse daqui que você se torna o meu concorrente, que você tem tudo que eu tenho, toda a minha caminhada, segredo, eu também te dou a minha loja. Pronto, meu amigo. Dificilmente você vai querer ser meu concorrente. Porque em vez de você ser meu concorrente, é melhor você ter uma loja da Shopee e que já tem todo o know-how, que já tem todo o sucesso, e você vai ter uma loja, uma franquia mesmo. Nossa, tá? Lembrando que essa franquia é o direito da franquia, né? Então toda franquia tem lá seu, tipo assim, ela custa 300 mil, então vamos por 150 mil é taxa de franquia, 150 mil é estrutura e produtos, né? Então aqui você vai ter essa franquia, e ela é eterna, tá? Se você não quiser abrir agora, quiser abrir ela daqui 2 anos, 3 anos, ou se daqui 3 anos a taxa de franquia aqui que tá uns 120 mil, que eu acho que vai ser entre 120 e 150 mil, se ela estiver valendo 400 mil, você pode vender ela daqui 4 anos, 5 anos, e vender e ter o lucro ou ficar com ela, enfim. É eterna, não tem tempo, tá? E é isso aí, galera. Então, é, finalizando aqui, eu não sei se a galera vai querer vai abrir perguntas aqui? Vamos abrir, vamos, tá mandando o link aqui no chat já para a pessoa aplicar. Tá. Tá Galera, interessado. para quem quiser conversar sobre para quem quiser conversar e entrar para esse grupo, eu vou te mandar um link, tá? Eu vou te mandar um link. Já tá lá no chat lá, né? Tá aí no chat aí um link, tá bom? Esse link você vai entrar e vai se inscrever ali e falar por quê? Porque depois eu vou entrar em contato com você e a gente vai conversar e vai ver se você se enquadra nesse grupo, né? Vamos entender, lógico, a gente não vai colocar qualquer pessoa no grupo, né? Inclusive a gente colocou ali essa taxa um valor simbólico para entrar nessa aula, nesse workshop aqui, para a gente separar os curiosos de quem realmente quer investir. Porque, cara, se você abre de graça, meu, só dá um monte de gente curiosa e a gente revela coisa aqui que é simples, mas que faz muita diferença, que abre, que desbloqueia. Isso aqui não é para todos. E lógico, a intenção não é vender curso de R$ 47 aqui. Pelo contrário, a intenção nossa aqui é montar esse grupo e a gente ser forte no Brasil, o maior e mais forte grupo de compras coletiva do Brasil. Então, faz o cadastro aí, a nossa equipe vai entrar em contato com você, a gente vai sentar, marcar um horário e vai ouvir a sua história, vai entender a sua realidade para a gente tá falando aí. E se alguém quiser perguntar alguma coisa também,
a gente vai estar respondendo aí. E, galera, vou colocar aqui também, eu vou entregar aqui o meu WhatsApp particular, tá bom? Particular, já vou passar aqui para você. Se você quiser mandar uma mensagem para mim, manda também, ó, o meu telefone aí, ó, é 043 991838384, tá? Deixa eu vou até colocar aqui. Vou colocar aqui. Tem como colocar aqui? Cadê o texto? 043 991838384. Ó, coloquei aqui, ó. 043 991838384. 43991. Opa. 43991. Tá aí, galera. Tira um print aí, ó. Tira um print aí para você depois, se quiser entrar em contato comigo, é só chamar. Galera, a gente não tem muito tempo. Eu preciso fazer esse vídeo já ficou longo demais, né? Ele ficou quanto tempo de vídeo aí? 2 horas, né? Então a gente tá no nosso limite, tá? Então eu acho que a gente vai deixar as perguntas depois a gente tira as dúvidas no Whats, né? Na nossa reunião, na verdade, a gente marca a nossa reunião. Vamos fazer o seguinte, galera, ó. Eu vou deixar para a gente tirar as dúvidas na nossa reunião, tá bom? Entra aí no link, faz aí o cadastro, faz tudo bonitinho aí para a gente estar conversando. Galera, essa é uma oportunidade única. Se você tiver o seu radar ligado, você vai ver que é uma oportunidade exclusiva. Juliano, mas eu não tenho loja. Como que eu posso fazer? Eu já vou falar umas coisas. Ó, você pode anunciar no Marketplace, você pode vender Mercado Livre, Shopee, Shein. Agora no TikTok tá bombando no TikTok. Ah, Juliano, mas eu não sei mexer com isso aí. Você pode colocar no seu carro e visitar lojinhas. Você vai vender pelo mais barato que é 25 de março e vai ganhar dinheiro. Sabe, tem noção de quantas lojas tem em 1º de maio ou aí na sua cidade, em volta? Você pode se tornar um distribuidor dessa mercadoria aí na sua cidade. Ah, mas Juliano, preciso comprar um produto. Você compra um produto e começa a rodar, você já faz dinheiro. Um produto, tá? Imagina depois você multiplicando, multiplicando. Nossa, cara, tem tantas formas de você ganhar dinheiro. Ah, mas eu tenho uma loja, então vamos fazer o boi de piranha, vamos movimentar a sua loja, vamos colocar bastante cliente aí, vamos fazer o negócio acontecer. Mas, Juliano, como eu ensino, se eu fiz e deu certo, a sua também, a sua loja também vai dar certo, o seu e-commerce também vai dar certo, a sua distribuição também vai dar certo. Então, galera, não tem. Essa é a hora, não tem. Ninguém vai te oferecer. Eu nunca vi na minha vida em todo esse tempo, alguém oferecendo, até mesmo porque eu não conheço mais ninguém que tenha acesso a esse topo da pirâmide. Caiu? Não? Não? Tá, só mudou. Então, galera, eu não conheço mais ninguém que tenha acesso a esse topo da pirâmide. Eu só conheço a galera que tá lá envolvida, mas da minha... Olha que eu conheço empresário, hein? Eu conheço muito empresário. E conheço empresário forte com rede de loja que não tem acesso a esse grupo. Tá bom, galera? Vou me despedindo. Muito obrigado pelo tempo, pela paciência. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. E olha, vem junto. Vamos crescer junto, que essa é a hora, essa é a oportunidade. Tá bom? Abraço, Deus abençoe.